Olá pessoal, bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e do Brasil. Sempre no final de semana, o resumo das principais notícias aqui da nossa região, do Brasil e do mundo, né? Hoje estamos começando aqui essa semana, aliás, né? Estamos terminando a semana que começou no dia... Que dia que começou essa semana? 29 de abril. 29 de abril. E a gente está começando aqui o resumo dessa semana. Bom, gente, canal 8 da NET aqui de Americana para grande parte da cidade, somente a cidade de Piracicaba, canal 5. Bom, essa semana vou começar o programa de uma maneira especial, fazendo uma homenagem ao pessoal aqui da Guarda Armada Municipal aqui da cidade americana. Tem toda uma história, a Gama, que sozinha entre aspas, né? Faz grande parte aqui do trabalho de policiamento, tanto de trânsito, como ajuda também a Polícia Militar e a Polícia Civil, não só aqui da cidade de Americana, como também da região, porque junta com o pessoal aqui de Santa Bárbara do Oeste, pessoal de Sumaré, pessoal de Nova Odessa, enfim, o pessoal faz uma união contra o crime e também para facilitar a vida das pessoas. Mas você sabe como é que começou a Gama? Você que mora aqui na cidade americana, você sabia que lá no comecinho, lá atrás, 1940 e alguma coisa, era a guarda noturna e depois era a guarda, até não era mais armada, era a guarda municipal de Americana, porque não era armada, e depois virou guarda armada municipal de Americana. Mas quem vai contar essa história é o próprio vídeo e você vai saber aí quais foram as pessoas que participaram, os precursores aqui da Guarda Noturna, que tornou-se a Gama, Guarda Armada Municipal aqui de Americana. É um vídeo histórico e é super interessante. Vamos ver. A Guarda Municipal de Americana começou em 1943, com o nome de Guarda Noturna e a partir de um ideal em comum, dos senhores Antônio Romeu Cordenunci, João Miguel Once e João Testa Basso. No dia 10 de julho de 1964, foi criada a Lei Municipal 596, que estabelecia a criação da Guarda Noturna Municipal. Em 1966, foi empossado o primeiro Conselho Deliberativo e o primeiro concurso público para Guarda Noturno Municipal. Em 20 de setembro de 1968, a Lei Municipal número 887 extingue a Guarda Noturna e institui a Guarda Municipal. O efetivo passa a ser empregado diuturnamente. Em 11 de setembro de 1975, a Guarda Municipal foi desarmada, tendo seu efetivo remanejado para atuar em postos fixos durante 2 anos. Em 1979, foi rearmada graças ao vereador Abelardo Fonseca Neto, ao empresário Carrol Meneghel, ao presidente da Associação Comercial Brás Rosalém e ao prefeito da época, ao senhor Dr. Valdemar Tebaldi, tendo como diretor o senhor Carrol Meneghel. Por volta de 1979, criou-se o grupo de monitoras de Área Azul e os postos comunitários, sendo o primeiro entregue ao bairro Antônio Zanaga com o nome de Posto 01. Em 1987, foi implantado o patrulhamento com motocicletas, onde foram adquiridas 6 motocicletas de 125 cilindradas. Em 1990, a sede da rua Washington Luiz foi transferida para a antiga rodoviária, tendo como diretor o senhor Zaire Esturado. Sob o seu comando foi inserido o símbolo da corporação Protetor e Amigo. Em 30 de agosto de 1991, a Americana cedia o 2º Congresso Nacional de Guardas Municipais. E nos anos de 1995 e 1996 foram construídas guaritas nas principais entradas e saídas da cidade. Em 1998 foi criado o primeiro grupo de agentes de trânsito, composto por guardas civis municipais, nomeados pelo prefeito através de decreto. Em 2000, foi criado um grupo diferenciado de elite, denominado ROMEP, o grupo de instrutores de armamento e tiro e o hino da Guarda Municipal composto pelo Sr. Oséias Sass. Já em 2001,
No comando do Sr. Belchior da Silva, retorna o antigo símbolo, que sofre pequenas alterações e começa a troca de armamentos, onde são adquiridas pistolas semiautomáticas. Em 2003, o meritíssimo juiz de direito, Dr. André Carlos de Oliveira, da primeira vara criminal da comarca de Americana, São Paulo, concede salvo-conduto, autorizando os guardas municipais a portarem armas de carga da corporação durante 24 horas. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No ano de 2005 foi criado o GPA, Grupo de Proteção Ambiental, instituído por decreto municipal, e em dezembro de 2005 a instituição passou a alocar suas viaturas. Em 23 de fevereiro de 2006, a Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo e o secretário de Segurança Pública do município de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Zair Esturaro, utilizaram a tribuna da Câmara Municipal de Americana para defender a atuação da Guarda Municipal atuando no trânsito. No dia 24 de maio de 2006, o juiz da Terceira Vara Civil, o meritíssimo senhor Dr. Rodrigo de Castro Carvalho, concedeu liminar que garantia a continuidade dos trabalhos de fiscalização de trânsito à Guarda Municipal. No dia 12 de março de 2006, vai ao ar o programa de televisão da Gama, denominado Guarda e Comunidade. Ainda na mesma gestão foi firmado o primeiro convênio entre a Guarda Municipal de Americana e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP. No dia 26 de março de 2007 foi firmado convênio com a Polícia Federal que regulamenta o porte funcional de todos os guardas. No mês de maio de 2009 foi firmado o convênio com o Ministério da Justiça que autorizou a Gama efetuar pesquisas sobre procedência de veículos e dados da vida criminal de indivíduos. Em 2009 foi implantado o Canil, instituído pela Lei 4.927 para auxiliar no patrulhamento, além de outras operações tais como detecção de drogas, busca e resgate, eventos educacionais e recreativos. Em fevereiro de 2010 são convocados 70 novos patrulheiros e implantado o primeiro pelotão feminino, composto inicialmente por 20 mulheres. Em 2011 são convocados mais 60 homens e 20 mulheres, sendo criada também a Ronda Escolar. Em 2015, com a ajuda de iniciativa privada e mão de obra dos próprios patrulheiros, é entregue um novo vestiário, além da reforma da sala de instruções e transferência do canil para prédio próprio. Em 2016, iniciou o uso das informações da Segurança Pública do Estado, com a implantação do setor de levantamento de dados estatísticos de delitos ocorridos no âmbito do município, gerando digitalmente a mancha criminal. Nesse mesmo ano, inicia o programa Guarda Integrada, integração junto aos vigilantes noturnos, autônomos, aos prestadores de serviço em condomínios, fornecendo instruções e compartilhando experiências. Instalação da Central de Monitoramento de Alarmes em prédios públicos do município. Foco na capacitação de contingente e autonomia aos destacamentos diferenciado. Em 2017, houve a ampliação do programa Guarda Integrada, criação do setor de inteligência, Câmara Cidadã e a GCS, Análise Geográfica Criminal Semanal, onde passamos a reunir com as demais forças de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil, criando estratégias de trabalho e também evitando sobreposição de forças. Ainda em 2017, a ROMEP, que foi criada no início dos anos 2000, passou a denominar ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, através do Decreto Municipal 11.815/17. Também foi concluída a nova sala de atendimento e despachos, com a junção do monitoramento de alarmes e câmeras, a criação da Ronda Bike. No ano de 2018 foi criada a Lei Municipal 6.178 de 2018, a Academia da Guarda Municipal de Americana, instituição de ensino responsável pela formação, treinamento e aperfeiçoamento dos agentes, além da construção do estande de tiro na sede da autarquia.
em 2019, prosseguindo com o avanço no uso da tecnologia através de programa proposto pela Autarquia Estadual Gencamp, foi implantado o vídeo monitoramento com câmeras inteligentes, com identificação de caracteres, incluindo software, com programa avançado ampliando a gestão da informação na segurança pública. Nesse mesmo ano, foi criada a Patrulha Maria da Penha e o Gama Adestra. A Gama, como é comumente chamada desde o início, é considerada guarda modelo no país, sendo visitada por representantes de guardas municipais de diversos municípios, inclusive de outras instituições de segurança pública como a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Exército. Aí, para você ficar sabendo um pouquinho mais a respeito da Guarda Armada Municipal de Americana, a Gama, né? Bom, trouxe também esse vídeo de 8 minutos e 40 para você conhecer, obviamente, essa história de início em 1943, seu João Turco, João Ronce, entre outros que ajudaram aí a fazer a guarda noturna e depois a Guarda Armada Municipal de Americana, entre outros que passaram, né? Essa história toda que começou em 43, estamos aqui em 2019, já faz muito tempo. Semana passada, uma notícia triste a respeito aí da falta de porte de arma para 101 guardas da Gama, né? O pessoal estava sem porte de arma para ir para casa, para voltar para trabalhar e tudo mais. Aí o juiz Clemente deu aí uma liminar autorizando esse pessoal a andar armado até que a Polícia Federal conceda o porte de arma. O que a gente não entende é deixar a coisa chegar nesse ponto para depois precisar de uma liminar de um juiz para depois chegar aí a posse de arma, a posse e o porte de arma para esses 101 guardas aqui da Gama, aqui na cidade americana, né? Então uma coisa juntou com a outra, você deu para entender. Bom, entre as principais manchetes aqui dessa semana, o Paulo Preto. Paulo Preto é envolvido aí com essa história toda, juntamente do PSDB e também com o pessoal do Dersa, né, já há muito tempo. Aqui nessa nova história, ele disse que pagou aí a invasores por desapropriação do Rodoanel. A história acontecia mais ou menos o seguinte: o Paulo Preto, ex-presidente da Dersa, pagou indevidamente a invasores pela desapropriação de um terreno para o prolongamento do Rodoanel. Ou seja, as pessoas ficaram sabendo que o Rodoanel iria passar em determinado trecho, né? E o pessoal ia lá e ocupava. Aí o Paulo Preto, não sei de que maneira e com qual intenção e com qual vantagem, né? Ofereceu aí 121 mil reais para esse pessoal sair, né? Como se eles fossem donos legais da terra, já que foi uma invasão. Mas o Ministério Público está cuidando desse caso. É mais uma história tenebrosa dessa Dersa, né, aqui do estado de São Paulo. Tem a história do Rodoanel, tem a história aí das marginais lá da cidade de São Paulo, tem a história dos 40 milhões somente para o Zé Serra, mais de 90 milhões aí desviados, entre outros 150 que a Polícia Federal disse que ele tem em paraísos fiscais. Paulo Preto, ele de bobo não tem nada, viu? Bom, e a notícia triste também da semana: modelo de 25 anos de idade teve aí morte súbita enquanto desfilava lá no São Paulo Fashion Week. O modelo Thales Newton Gomes Alvarenga Soares, aí você está vendo o vídeo, e nesse momento ele já começa a cambalear e caiu, né? Aí o pessoal fez aí o atendimento de praxe, de costume, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Ele teve a morte súbita na noite de sábado, enquanto desfilava lá pelo São Paulo Fashion Week. Ele tinha 25 anos, né? Suspeita-se de algum mal de origem congênita. E até agora a gente não teve mais informações a respeito aí da morte do modelo Thales Newton Gomes, ele que é mineiro, era mineiro, né? Bom, Bolsonaro e o Maia se encontraram para debater a reforma na Previdência. Depois da aprovação da reforma pela CCJ, Bolsonaro e Maia passaram aí domingo conversando sobre os próximos passos do procedimento. Uma imagem agora, mudando totalmente de assunto, que aconteceu também, chamou a atenção. Imagens de satélite denunciam o desmatamento enorme do Brasil em 3 décadas. Dá uma olhada na comparação. Isso é 1985, agora vamos para 2017, aliás, né? Deu para você ver essa imagem de satélite, como era
como está. Faz a jogadinha aí, Arthur. 85,17, 85,17, olha só, né? Brasil desmatou 11% de sua área de florestas entre 85 e 17. Ao todo, a área equivale a 2,6 estados de São Paulo. Desse total, 61,5% foram perdas da floresta amazônica. Os dados foram coletados com a ajuda de imagens de satélite, como você viu aí. Coloca de novo, Arthur, para a gente mostrar mais uma vez aí. Olha só. E mostram também uma redução de 18% no Cerrado, 11% no Pantanal, opa, voltou o modelo aí, 11% no Pantanal e de 9,5% na Caatinga. Juntando tudo isso aqui, você imagina, olha, 61,5% da Amazônia. Aí a gente vem para cá, 18% do Cerrado. Vai olhando no mapa que você vai imaginar, né? Cerrado, mais ou menos o cor-de-rosa, ok? 11% do Pantanal também ali, meio cor-de-rosa, laranja. Não, vamos inverter. Aqui o Cerrado laranja, né? É isso. E o cor-de-rosa é o Pantanal. E a Caatinga lá em cima, 9,5%. 9,5% na Caatinga. Essas são as informações aí. Bom, vamos voltar mais uma vez aqui para a política. Tem mais um vídeo aqui. É um vídeo antigo, mas eu faço questão de trazer. Antigo, mas nem tanto, tá? Eu faço questão de trazer para você. Você lembra do senador Delcídio? Pois é. Ele delatou e não aconteceu nada. Tem uma entrevista que ele deu para o nosso companheiro lá do SBT, do Cabrini, para o SBT. Está no SBT, né? Está no SBT o Cabrini, por enquanto não é que ele está afastado, ele está fazendo produções e logo mais ele volta. Mas nessa entrevista, vamos voltar para cá. Nessa entrevista, viu, gente, ele fala a respeito de tudo que aconteceu em certa fase do governo, tanto do Lula como da Dilma, e até onde ele foi preso. Vamos ver? Hoje número aproximado, o senhor pode dar para mim? Acho que talvez de 15 a 20. Nós temos 81 senadores. Certo. De 81, 15 estão envolvidos com corrupção. Esse número 15 já é um número que já está consolidado. E o senhor tem informações sobre todos esses 15? A maioria deles, sim. Não tenho de todos, mas a maioria, sim. Envolvem a Petrobras e outras estatais? E outras estatais, sim. O governo, a própria presidente Dilma me pediu para que eu A ordem foi dela, pessoalmente? A ordem foi dela. Qual foi a ordem? Para que efetivamente muitas pessoas saíssem das prisões e, que consequentemente, executivos, dirigentes de estatal. A presidente Dilma Rousseff interferiu mesmo na Operação Lava Jato? Ou tentou? Não, tentou, evidentemente. O que ela tentou fazer exatamente? Interferir nas investigações, interferir no processo, desde que se iniciou em Curitiba, mas principalmente nos tribunais superiores. Para salvar empresários e para salvar políticos? De uma forma geral. Aí, estou aqui caçando aqui o meu celular que está tocando. Olha só, a interferência direta aí na Lava Jato pela ex-presidente Dilma, que até agora não aconteceu nada com ela, né? Bom, vamos ver o que vai acabar acontecendo lá na frente. Bom, vamos seguindo por aqui. O Partido Socialista da Espanha vence as eleições, mas não consegue a maioria. O Partido Socialista Operário Espanhol, do atual governo, conseguiu o maior número de assentos no parlamento da Espanha neste domingo passado, tá? Ainda assim, a sigla governista terá que fazer alianças, tá aí para você ver como é que ficou por lá, Partido Socialista Operário Espanhol, Partido Popular, também os Cidadãos Unidos Podemos, Vox, outros 9 partidos, 38%, foi assim que ficou a coisa lá na Espanha. E teve uma outra também, brasileiro condenado por estupro há 11 anos, foi preso lá nos Estados Unidos. O cidadão aí pensou que estava tranquilo, né? O tal do, qual é o nome dele aqui? Flávio Andrade Prado Júnior. Flávio Andrade Prado Júnior foi condenado por estupro em 2004. Era considerado aí foragido da justiça desde maio de 2008, né? Quando deixou a prisão em regime semiaberto e não voltou mais. Lá nos Estados Unidos ele estava numa boa, casou de novo, teve filhos e mesmo na clandestinidade tinha uma empresa de reformas. Brasileiro de 49 anos, coloca a cara de novo do cidadão aí, mineiro de Poço Fundo, foi preso pela polícia americana no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Tá aí.
entre as principais notícias internacionais, é o que temos por aqui. Qual é o tempo? Temos aí tempo para fazer mais um? Vamos colocar mais um vídeo aqui rapidinho então. Temos um vídeo aqui da Rádio Jovem Pan, que é a rádio que virou TV, meus amigos de lá da Rádio Pan-Americana SA. O Paulinho da Força deu uma declaração essa semana falando a respeito aí do porquê o Centrão não quer que a reforma da Previdência seja aprovada da maneira que Paulo Guedes e a equipe econômica do governo Bolsonaro estão propondo aí aos deputados e senadores. Por quê? Se essa reforma for uma reforma robusta, lá na frente, o Bolsonaro está no 4º mês de governo, hein? Lá na frente, falei isso a semana passada também, lá na frente o Bolsonaro poderá se reeleger. Então o que o pessoal está querendo fazer? Você vai entender daqui a pouquinho, porque tem a voz aí do pessoal dizendo a história toda. A reforma está proposta em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 10 anos. Paulinho da Força, que não é bobo nem nada, ele falou, vamos deixar passar lá pelos 500 milhões, 600 milhões, porque não pode dar muita força para o Bolsonaro, senão ele se reelege, né? Então o povo que se dane, mais ou menos o que ele quis dizer, porque nós estamos interessados na parte política lá na frente. Esse vídeo é de um programa feito todos os dias que tem aí na Jovem Pan, que é os Pingos nos Is, todo dia, final de tarde na Rádio Pan-Americana. Tem aí a participação do pessoal que você vai ver aqui no nosso SPN TV News. Agora, ainda dentro desse tema, tem uma notícia que dá até vontade de agradecer ao seu protagonista, porque a gente passa semanas, às vezes meses, comentando determinada coisa, o sujeito vem e expõe aquilo que a gente estava comentando. Então, obrigado. Nesse mesmo ato das centrais sindicais, o deputado federal Paulinho da Força disse que os partidos do chamado Centrão discutem a aprovação de uma reforma da Previdência que não garanta a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Aspas, uma economia de 800 bilhões de reais, como Bolsonaro falou, garante de cara a reeleição. Nos últimos 3 anos de mandato, ele teria 240 bilhões de reais para gastar, ou seja, garantiu a reeleição. Fecho aspas. De acordo com o deputado, repito, é o Paulinho da Força, do Solidariedade. É preciso desidratar a economia com a reforma para algo em torno de 500 bilhões de reais. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, minimizou a declaração de Paulinho da Força. Maia afirmou não acreditar que essa é uma posição de todo o Centrão e disse que vai trabalhar para aprovar uma reforma que garanta a economia de 1 trilhão de reais aos cofres públicos. Então, estou aqui há meses falando que vários setores do Congresso Nacional querem desidratar a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro justamente para que ele não seja reeleito. Quer dizer, não é o pessoal que está preocupado com o equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas, com o futuro do país, com a economia, com o desemprego de 14 milhões de brasileiros. Não, está preocupado em votar de uma maneira que não permita ao atual governo ter sucesso, mesmo que isso prejudique milhões de brasileiros. E aí vem o Paulinho da Força, eu sou muito grato, e expressa isso, diz, olha, é isso mesmo que nós estamos fazendo. Então, o sincericídio da oposição, Augusto. Uma economia de 800 bilhões, ele quer uma economia menor, né? Ele só consegue tornar atualíssimo aquela velha frase, né? O estadista pensa na próxima geração, o político comum pensa na próxima eleição. Ele já está pensando em 2022. Né? E enquanto o PT acha que o 2022 já chegou e quer tirar o Bolsonaro acabou de assumir, já fora Bolsonaro, como gritaram fora FHC. Eles só não querem fora, e fora Temer, eles não querem fora os que são do PT. Os outros, eles não dão nem chance de assumir. Enquanto o PT já chegou à próxima década, enlouquecido, o Paulinho da Força, isso ele confessa, ele está pensando em 2022, desde já, e ele acha ruim uma economia que, se acontecer, e vai, caso seja aprovado, sem grandes lesões, o projeto do Paulo Guedes, ele acha que isso beneficia, não o Brasil, beneficia o Bolsonaro. A cabeça é confusa, mas faz revelações
muito interessantes. Esse pessoal contra a reforma é contra o Brasil, tá? E sabem que a reforma, ela com essa conversa toda, apesar dessa conversa que é uma medida impopular, né? A reforma acontecendo, ela vai deixar mais popular, sim, quem teve coragem de promovê-la, claro. É bom que os deputados saibam disso, os senadores saibam disso e aprovem uma reforma pouco diferente, alguma diferença haverá, pouco diferente da proposta pelo Paulo Guedes. Bom, tá aí. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a participação aí do Felipe Moura Brasil, também do Augusto Nunes, José Maria Trindade, o pessoal que faz aí esse programa. Você que gosta de política, gosta de estar por dentro de tudo que acontece, você não pode perder. Todos os dias de segunda a sexta-feira, estou fazendo aqui uma gratuidade para o pessoal, que é muito bom realmente. Esse pessoal, Zé Maria Trindade, Augusto Nunes, durante muito tempo comandou o Roda Viva aí pela TV Cultura, e o Felipe Moura Brasil, lá na Rádio Pan-Americana, entre, acho que 6 da tarde aproximadamente, Pingo nos Is. Vale a pena você ver. Falando exatamente a verdade que vem acontecendo a respeito dessa reforma da Previdência. Se ela for muito bem executada, vai beneficiar, lógico, o povo brasileiro, né? Muita gente diz que não, é porque falta de desconhecimento ou mau caratismo mesmo, né? E a respeito de por que os políticos não querem, parte dos políticos, no caso do Centrão aí, e a parte da esquerda, que nem se conta, né? Além do tomar lá da cá, que estão querendo aí bater nessa parte da velha política, deixar passar a reforma da Previdência em torno de 500 bilhões, né? Quer dizer, independente se vai prejudicar ou se vai ou não aí a população brasileira. O que não pode é fazer uma reforma boa, que se fizer uma reforma boa vai beneficiar o Bolsonaro. Brasileiro que se dane, né? Até, né? O pessoal está pensando em 2022, nós estamos em 2019, para você ver. Bom, a gente fica revoltado com algumas coisas, mas eu coloco exatamente aqui no programa, que para você veja e ouça e tire as suas conclusões, né? A gente, lógico, que puxa a sardinha para o nosso lado, porque não somos a favor exatamente dessa velha política. A velha política que eu digo é a velha política da corrupção, é a velha política de cargos em troca de votos, que acontece aqui na Câmara Municipal, que acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também do Rio de Janeiro, então nem se fala, em todos os pontos, né? A gente sabe disso. Em maior intensidade, em menor intensidade. Isso tem que acabar, né? A gente não pode ver e achar que tudo isso é normal, que tudo isso faz parte da política. Política não é isso. Política é a arte de você fazer a pessoa até mudar de opinião pelo convencimento, pelas histórias, e não pela troca, né? Troca, entre outras coisas, que não vamos nem chegar aqui no mérito da questão, tá? Então foi essa aqui a frase que nós ouvimos aqui do Paulinho da Força, velho conhecido, né? Bom, nessa semana também o brasileiro ficou bravo mais uma vez com a Petrobras, que subiu a gasolina para o maior valor em 6 meses. Mais um aqui, agora para o Temer, juiz aceita a denúncia e Temer virou réu mais uma vez, agora no caso aí dos portos, é uma história antiga também dos portos, do Temer com essa carinha dele aí, ele foi longe, né? Foi longe, foi muito longe, agora vamos ver até onde vai. O Temer, ele vai se beneficiar pela sua idade lá na frente, ele tem mais de 70, né? Então, tudo bem que de repente ele pode se enrolar, e espero que se enrole, porque afinal de contas, todas as provas e todas os caminhos levam a isso, que de repente ele está envolvido até o pescoço em todas essas histórias, tanto que ele virou réu mais uma vez. Espero que ele cumpra pelo menos um pouco da pena na cadeia, né? Porque essa história de cumprir pena em casa, com uma loira daquela, até eu que sou mais bobo, nem nada, né? Vamos lá então. Bolsonaro quer acabar com punição a quem matar em defesa da propriedade. Essa aqui é uma polêmica, e que foi aqui tema de campanha do Bolsonaro. Atenção, pessoal do MST, né? Vocês têm que ficar espertos. Aliás, o número de invasões este ano foi muito menor do que nos últimos anos. Por quê? Em primeiro lugar, que secou a teta, né? Porque tem um outro vídeo, mas não tenho aqui agora para colocar, o quanto que os últimos governos despejavam de dinheiro para o MST, para o MSTI. Esse é o nome? Bom, é tanto sigla que a gente acaba até se perdendo, né? MTST, bom, sei lá. Então o pessoal tirou um pouco o pé nessa história, porque falta dinheiro, ninguém vai de graça nessa história toda.
Mas você imagina, você mora lá, usa só o exemplo, tá? Lógico que aqui na cidade a coisa é diferente. Você tem um porte de arma, né? Lá, uma posse de arma na sua casa é uma coisa, você ter o porte de arma é outra coisa. Mas você mora numa fazenda, num sítio, sei lá, numa chácara, lá no Mato Grosso, ou Minas Gerais, aqui mesmo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem aí vários cantos que são mais ermos, né? Mais distantes aí das cidades. De repente você está na sua casa, 1h30 da manhã, chega lá 2, 3, 4, sei lá, ou um cidadão e vai entrando, oi, tudo bem, como é que tá? Não é assim que você vai responder, né? Você não precisa, obviamente, sair dando tiro na pessoa. Mas nesse horário, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, boa coisa é que não é. Você tem que ter o direito de defender aí a sua propriedade, sua família, com uma arma, obviamente, legalizada, você ter feito todos os cursos, toda a documentação, tudo aquilo que a lei exige, que aliás não fica barato, né? Outro dia a gente estava falando em torno de R$10 mil para você ter um revólver, fazer aí todos os cursos de tiro, a posse, documentação, tudo mais, comprar a própria arma e tal, não, menos de R$10 mil não fica não, dependendo da arma, né? Agora, e quanto maior a arma, maior aí a despesa que você vai ter. Então, é um direito do cidadão de defender aí a sua propriedade e a sua família, ou não, né? Eu vejo dessa maneira, mas tudo bem, assunto polêmico, vamos lá. Ministério Público Militar defende liberação de soldados que mataram músico lá no Rio de Janeiro. A história do Exército, essa aqui realmente o Exército pisou na bola, falta de preparo desse pessoal, 9 estão presos até hoje. Na verdade, não foram 81 tiros que atingiram aí o músico, e sim 9 tiros, né? O pessoal já, né? O músico que foi morto com 80 tiros. 80 tiros atingiram o carro do músico. Ele recebeu apenas 9, mas tudo bem, não é bem aí. É que o pessoal aumenta, você entendeu, né? Bom, o corpo da modelo Caroline Bittencourt, encontrado lá no litoral de São Paulo. A gente teve um temporal esse final de semana, muita gente viu, muita gente não viu. Então, para você que não viu, essa história da Caroline Bittencourt, como outras que morreram também, morreu uma vendedora de sorvete lá em Santos, caiu uma árvore em cima dela, mais um outro senhor também ficou gravemente ferido, entre outras coisas que aconteceram por lá. Existe ali em Ilhabela o canal, né? Então, muita gente sai do continente, por exemplo, Praia das Cigarras, eu conheço ali, por isso que eu estou dizendo, e outras praias, quem tem, né, barco, lanche, tipo de coisa, vai curtir o dia em Ilhabela, depois volta para o continente. Isso estava acontecendo aí com a Caroline Bittencourt, ela, o marido e 2 cães, né, até onde a gente tem a informação. Só que, gente, 120 quilômetros horários de ventos pegaram o pessoal aí no meio do caminho. Vamos ver aí esse vídeo e você vai entender o porquê. A ventania de 123 km por hora surpreendeu depois de uma tarde de sol e céu claro no litoral norte de São Paulo. Essas imagens foram postadas pela modelo Caroline Bittencourt numa rede social durante um passeio de lancha. Ela e o marido seguiam de Ilhabela para São Sebastião. Caroline caiu no mar durante o vendaval e o marido Jorge Sestini tentou resgatá-la. Ele contou à Marinha que não conseguiu alcançá-la e acabou à deriva. O mar agitado causou outros acidentes. Essa família precisou ser resgatada depois que a lancha que eles estavam afundou. Entre os passageiros, um bebê de 9 meses. Ilhabela entrou em estado de emergência. 300 árvores caíram. No litoral sul do estado também houve problemas. Em São Vicente, essa árvore caiu e atingiu pessoas que se abrigavam embaixo de uma seringueira. Isabel Cristina Batista, de 52 anos, morreu na hora. Um vendedor de 72 anos, que também estava embaixo da árvore, ficou ferido. Ele foi resgatado e está internado no hospital da cidade. Seu José conseguiu escapar. Nesse prédio, um morador morreu ao cair no fosso do elevador que estava parado por causa da queda de energia. Aí, são coisas que acontecem, né? Mas, por exemplo, no caso da modelo Caroline Bittencourt, tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, nessa hora da ventania, ela estava com 2 cães. Essa é a informação que a gente tem, né? E os cães caíram ao mar. E ela, para tentar salvar os cães, se atirou para tentar salvar os bichinhos, né? Nisso, o seu marido se atirou para tentar salvar a Caroline. E nisso o barco foi embora, tanto que o barco foi encontrado a 60 quilômetros, né, de tantas horas depois aí do fato. E o marido da Caroline tentou
por várias horas, por vários momentos, aliás, tentou salvar, mas não conseguiu. Ela afundou e ele não mais a viu. E ele ficou 5 horas à deriva quando foi resgatado por um outro marinheiro que estava passando, levando o barco aí para a marina. E por sorte dele, senão também ele não iria resistir. E iria acabar morrendo afogado também. A Carolina foi encontrada no outro dia, perto da Praia das Cigarras, aí a 2 quilômetros do continente. Uma fatalidade que aconteceu, aliás, 120 km horário, é muito vento, que você já tomou um vento, você sabe a intensidade de uma ventania dessa. Ok? Bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, vamos falar de Nova Odessa, aqui ao lado da cidade americana. A Carol Moura, que teve aí um envolvimento, uma história meio esquisita da Carol. Ela sempre esteve com a gente aqui no programa, já participou. Ela está alegando agora que ela teve algum distúrbio cleptomaníaco, né? Ela foi flagrada aí furtando umas roupas na Zara, no shopping aqui de Campinas, uma loja de grife de gente rica, vamos falar assim, tá? Então, o que aconteceu? Daí ela foi pega por lá, tal, não sei o quê, e ela era secretária do governo do Bill aqui em Nova Odessa. Aí ela pediu para sair, segundo as informações, e ela também é vereadora. E nesse período todo ela pediu licença e agora pediu licença por mais 60 dias, alegando que está se tratando. Então a gente está aí transmitindo o que os jornais estão dizendo. E a Carol Moura já está convidada, a hora que você quiser, Carol, para você vir aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho do que aconteceu aí. Todo mundo está sujeito a algum deslize aí na vida, né? Bom, antes de encerrar, tem mais essa aqui. Vou encerrar só essa página, tá, Arthur? Prometo para você. O MEC bloqueou aí 30% do orçamento das universidades federais fluminenses da Bahia e também lá de Brasília. Mas, na verdade, vão todas as universidades. Aí eu trouxe essas fotos para você ver. Tem a história também dos cursos de filosofia e a história também dos cursos de filosofia. Sai, Carol. Carol volta depois. Seguinte, gente, a gente sabe, né? Todo mundo está cansado de saber. As redes sociais trazem para a gente a bagunça aqui, para não falar zona, né? Que há alguns cursos de faculdades públicas. Até aí, tudo bem, entre aspas, por tudo bem. Só que tudo isso é feito com o dinheiro do pagador de impostos, né? Do contribuinte, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro. E esse pessoal está tomando também o espaço de outras pessoas que poderiam estar lá estudando. Lógico que a gente sabe que a universidade é legal, de vez em quando você sai meio fora, né? Já fui estudante, não nasci velho, né? Velho não, usado. Então eu fiz meu curso de comunicação na época. A gente sabe o que acontece principalmente nas universidades federais, você entendeu? E nesses cursos diferentes de exatas, por exemplo. Isso não acontece numa faculdade de engenharia do ITA. Isso não acontece, por exemplo, na USP, na faculdade de medicina. Mas acontece sim no curso de filosofia, que o Bolsonaro diz, no curso de sociologia, até comunicação social, arquitetura. A gente sabe, o pessoal força um pouco a amizade. Picham toda a faculdade, fica aquela nojeira, além das festas, que é normal acontecer. Mas esse tipo de protesto, coloca de novo o pessoal peladão aí, pra gente ver, tá vendo? Protesto acontecendo. Estudantes ficam pelados na universidade para protestar. Poxa, peladão lá, o garotão, todo mundo pelado, fumando baseado, aquela coisa toda, tomando uma cachaçinha. Outra foto, por favor, pode mudar que tem 3 fotos aí. O pessoal, para entrar em confronto com os professores, ou para provar o que eu não sei, para alguém também não sei, vão assistir a aula pelado. Olha que beleza, né? Peladona lá, primeira carteira, o outro pessoal aí fazendo protesto, e mais o outro pessoal da faculdade está aí. Alunos de filosofia e sociologia, pelados em campus ou sala de aula, motivaram a medida aí do Bolsonaro, que vai cortar verbas para universidades que promoverem balbúrdia, né? E tem mais, esses 30% serão locados aí para o ensino fundamental, para o começo, né? Para as crianças, creches e tudo mais. Só para você ver, estamos falando e mostrando. Rápido intervalo comercial, vou tomar um café Ibiporá, é bom você experimentar. Café 100% natural, sem nenhuma gota de agrotóxico, do coração das montanhas de Minas. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Eu vou tomar um.
Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, dos políticos e suas intenções, né? Dos homens e mulheres de negócio que vão mudar esse país. Tá difícil, mas a gente vai mudar, né? Mudando para essa câmera aqui, bonitão, para a gente falar agora a respeito da Venezuela. Venezuela, mais uma vez, o Guaidó chamou aí a população para sair às ruas, dizendo que tinha aí o apoio do Exército. E a gente viu que não é exatamente o que aconteceu. A Venezuela está vivendo aí dias de violência, protestos e mortes durante a manifestação pública organizada pela oposição. O Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, está convocando aí novos protestos exigindo a deposição de Maduro. O presidente fala que é vítima de tentativa de golpe, o Maduro, né? E diz ter o apoio das Forças Armadas, foi o que ele demonstrou. Mas a gente tem aqui outras imagens que a gente vai mostrar para você. Em primeiro lugar, do desespero de uma venezuelana chamando aí as autoridades, as outras nações, as pessoas para que ajudem o povo venezuelano. Vamos ver. Policías, mi nombre es Catherine, los policías están agrediendo a la gente, les están disparando. Nosotros montamos unos muchachos aquí y los bajaron, los golpearon, les robaron su celular, les quitaron el dinero. ¿Qué pasa, Venezuela? ¿Qué pasa con la gente? Tenemos que salir a la calle armados. Nos están matando, eran unos jóvenes los que estaban aquí y se los llevaron presos, los amedrentaron, a mí me apuntaron con el arma. Somos venezolanos y necesitamos libertad, necesitamos paz. Dios mío, toca el corazón de los gobernantes. Para você ver, né? O desespero de uma venezuelana, onde ela acusa aí a própria polícia de estar roubando a população, roubaram a casa dela, roubaram o dinheiro dela, roubaram o celular, enfim, o povo aí morrendo de fome, morrendo de sede, e a Venezuela entre a disputa agora, que é muito grave, da Rússia com Putin, Estados Unidos também com o Donald Trump, o Brasil aqui recebendo uma média de 500 venezuelanos todos os dias, né? E nada aconteceu. Quer dizer, a coisa vai acontecer, mas está demorando demais para esse Maduro cair, né? A gente tem agora também um outro vídeo, agora você vai ver, da participação brasileira. Aliás, o Brasil tem muito dinheiro para receber lá da Venezuela, não sabe se vai resolver. Lembrando mais uma vez que a Venezuela está aí sentada, vamos dizer assim, em cima do maior campo petrolífero do mundo. Só que não tem dinheiro para explorar, não tem tecnologia para isso. E não consegue fazer aí. Venezuela, que foi um dos países mais prósperos do mundo, um dos mais ricos, se não o mais rico aqui da América do Sul, né? Mas quem ajudou tudo isso foi o governo passado, né? O governo passado da Dilma, do ex-presidente Luiz Inácio, que está preso mais uma vez. Não sou eu que estou dizendo, não. Você vai ver agora o próprio Haddad tomando uma invertida do Gabeira, que já foi do PT também, na época da redemocratização do Brasil, e o Gabeira saiu fora dessa história toda. E você vai ver o que aconteceu. Essa história do BNDES, o governo brasileiro tem bilhões de dólares para receber do governo da Venezuela.
um dia capaz de receber, né? Mas vamos ver essa história e a invertida que o Haddad toma do Gabeira a respeito da Venezuela. O papel do Brasil é ir lá, mediar e garantir que o povo dê a última palavra. Mas o Brasil não mediou, apoiou. O Brasil não mediou na campanha do Maduro. Ele apoiou decididamente um lado. O Brasil? O Brasil através do seu governo. Claro. Como assim? Porque o presidente da República fez uma propaganda eleitoral, porque os barqueteiros do partido no governo foram fazer a campanha, porque a corrupção via Odebrecht colocou dinheiro lá dentro. Então, todo o envolvimento é evidente. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Dilma recepcionou o líder venezuelano calorosamente na entrada do Palácio do Planalto. Maduro agradeceu pela amizade e apoio que a Venezuela vem recebendo do Brasil desde o governo do ex-presidente Hugo Chávez. Aí, você viu, né? Por exemplo, essa história toda que o Gabeira disse, o próprio ex-presidente fez aí comercial na TV venezuelana, né? Financiou aí a campanha política, tanto do Chávez, como também do Maduro, através de corrupção da Odebrecht, entre outras, né, das empreiteiras brasileiras. E tudo que já aconteceu, que você já sabe, não vou ficar eu aqui dizendo. Quer dizer, o Brasil tem uma participação horrível nessa história, ou seja, parte do que está acontecendo com a Venezuela é culpa do governo antigo brasileiro, né? Esse governo passado brasileiro tem aí as mãos sujas de sangue, e tenha certeza disso. Aliás, são 5 mortos por enquanto, mais de 250 feridos durante esses dias aí, ok? Bom, falamos aqui a respeito do corte de 30% das verbas das universidades. Vamos falar agora a respeito aqui da morte também. Morreu Beth Carvalho, madrinha do samba, estava internada desde janeiro em Botafogo, morreu aos 72 anos de infecção generalizada. Tá aí a Beth Carvalho, realmente muita gente gosta dela, muita gente não gosta dela, porque ela teve uma atuação política que a afastou aí de muitos brasileiros, né? Aproximou de outros e a afastou de outros também. Beth Carvalho morreu aos 72 anos, ela que era militante política também do Partido dos Trabalhadores. Bom, essa semana também, dia 1º de maio, a gente relembrou aí a morte de Ayrton Senna, 25 anos sem Ayrton Senna, 25 anos atrás já, lá na Itália, na curva Tamburello, em Imola, morria Ayrton Senna da Silva. Bom, crise no Brasil, frustra aí os efeitos da reforma trabalhista. A gente estava esperando que a coisa fosse acontecer um pouco mais rápido, mas demora, né? Vai demorar, enquanto não se for aprovada a reforma da Previdência e também a reforma tributária, nada disso vai acontecer também. Bom, a oposição usa o feriado do Dia do Trabalho para atos contra o Bolsonaro. Não tem nenhuma novidade a respeito disso, a gente já sabia que isso iria acontecer, né? E coisas que de repente continuam acontecendo. Bom, cartaz da universidade. Vamos falar agora, mudar de assunto, mudar de continente. Vamos lá para o velho mundo, vamos lá para Portugal. Portugal que explorou o Brasil 1500, 1600, 1700, 1800, até quando teve a independência e continuou explorando durante muito tempo. Não só Portugal, mas Espanha, Holanda e tudo mais. Agora teve um cartaz essa semana na Universidade de Lisboa que pede que alunos joguem pedras nos brasileiros. Tem aí o vídeo, né? A notícia é chocante, circulou nas redes sociais, foi muito contestado no Brasil. A organização estudantil ligada à direção da universidade diz que tudo não passou de uma brincadeira, mas que pegou mal. Vamos ver o vídeo. Na Faculdade de Direito em Lisboa, é época de eleições para a associação acadêmica. Cada chapa procura atrair o maior número de alunos. Entre folhetos, brindes e até comida, um cartaz e uma caixa chamaram a atenção de quem passava. Oferta de pedras para serem atiradas em Zuca, termo utilizado por muitos portugueses para chamar os brasileiros que vivem aqui. Uma associação de estudantes assumiu a autoria da caixa polêmica, mas afirmou que era uma brincadeira. Os autores dos ataques racistas aos alunos brasileiros podem, inclusive, ser expulsos da instituição de ensino. O número de alunos internacionais nas instituições portuguesas dobrou na última década, por causa de uma série de iniciativas.
Hoje são mais de 42 mil imigrantes que estudam em Portugal. E o brasileiro aparece no topo dessa lista. O estande e o cartaz já foram retirados do hall da faculdade. Agora, os estudantes brasileiros esperam que o fato sirva de lição para que nem de brincadeira uma atitude como essa volte a acontecer. É uma pena que isso aconteça também lá em Portugal, né? Aliás, a terra do Gilmar Mendes. Você viu que nós não falamos nada do Supremo hoje? Aliás, o pessoal está de folga, né? Teve um feriado no meio da semana, ninguém trabalhou por falar nisso. Aqui na cidade americana, o vereador Tiosso, que virou secretário, foi exonerado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e foi chamado de vaso pelo prefeito. Tiosso, eu te avisei. Lembra que eu falei para você, cuidado com o prefeito. O prefeito é muito boa gente, mas se de repente você não desempenhar, ele não está nem aí. Bom, o Omar, também prefeito da cidade aqui de Americana, anunciou o cartão de meia hora grátis aqui na Área Azul, que é uma outra história, tá aí o prefeito Omar, né? E parece que a coisa vai se acertar. Vai demorar um pouco, mas vai se acertar. Vamos lá, para a gente encerrar, porque nós estamos meio atrasados hoje aqui, gente, vocês nos perdoem, mas eu tenho que colocar 2 vídeos aqui. A respeito do vídeo da prisão em segunda instância, que na verdade é um áudio do Carlos Alberto Sardenberg, juntamente com o Roberto Nonato, da rede CBN, falando o porquê da prisão em segunda instância. Uma coisa que começou em 1941, sempre teve prisão em segunda instância no Brasil, até 2009, quando teve o mensalão. Lembra do mensalão? Mas quem vai contar essa história para você, você que não sabe, presta atenção que o Carlos Alberto Sardenberg é um jornalista de primeiro escalão, né? E ele vai contar para você certinho o porquê da prisão em segunda instância. Vamos lá. Desde o Código Penal de 1941, as prisões no Brasil se davam em segunda instância. Quando foi feito aquele Código Penal grande, definido Código de Processo Penal de 41, ficou ali expresso que as prisões se dão em segunda instância. Ou seja, não há novidade nenhuma. Isso veio sendo, foi valendo no Brasil nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000. Né? Quando que foi mudar? Né? A Constituição de 88 não mudou esse entendimento, continuou sendo a acusação, a prisão em segunda instância, e isso foi a mudar quando? Em 2009. Esse entendimento mudou no Supremo em 2009, e aí tem que botar um pouco de história, né? Por que mudou em 2009? Porque era o pessoal do mensalão. Os figurões do mensalão começaram a chegar. E era algo novo aqui no Brasil, né? A prisão dessas figuras mais bem relacionadas no cenário político. E aí inventaram essa história de que a condenação só pode se dar em última instância, né? E agora estão fazendo um outro casuísmo, que só pode se dar no condenação do Superior Tribunal de Justiça. Mas aquela decisão lá de 2009, que disse que só podia ser preso em última instância, aquilo foi um casuísmo. Porque desde 41 a regra era outra, quer dizer, você tinha 60 anos de uma prática, de uma jurisprudência que foi alterada em 2009 e que depois foi alterada. Bom, para você ter uma ideia, 60 anos dessa prática da prisão em segunda instância aqui no Brasil. Aí teve o casuísmo do mensalão, porque o pessoal ia começar a prender político, ia começar a prender aí os grandes empresários, o que aconteceu. Daí inventaram essa história de prisão depois do trânsito em julgado, ou seja, na quarta instância, quer dizer, ninguém vai ser preso. Tudo isso já, português correto, né? Caduca antes de ser julgado. Então tá aí o porquê. Porque teve o mensalão, e porque teve o petrolão, e porque temos um ex-presidente preso, que estão a fim de soltar não só o ex-presidente, mas outros também que estão presos aí, grandes políticos, grandes entre aspas, né? Grandes aí na quantidade, se é que você me entende, e outros empresários também. Estamos correndo um pouquinho aqui agora, porque eu tenho que falar dessa história do Neymar. Vamos colocar o vídeo do Neymar. Depois eu vou colocar um vídeo também do René Simões, que já alertava lá atrás, em 2000 e alguma coisa, que a gente ia criar um monstro. Para mim, esse Neymar acabou na Copa do Mundo, né? Aliás, tinha acabado antes, nem teria ido na Copa, o Caicai, né? Vamos ver o que o Neymar fez aí com um torcedor que chamou o Neymar, assim, não fez uma ofensa, falou: Neymar,
tem que aprender a jogar bola, tal, não sei o quê, né? Vamos ver o vídeo. Aí, se você não prestou atenção, ele deu um soco no torcedor, né? De novo, ó lá. Olha lá. Carinha. Nojento. Tá certo. Agora vamos ver. René Simões, técnico da Seleção Brasileira de futebol tempos atrás, né? Categorias inferiores, né? Sub-21 e tudo mais. E o Neymar passou pela mão dele. E teve várias discussões aí com o Neymar quando era um adolescente, né? Já pensava que era o dono do mundo, garoto mimado, né? E depois no Santos a gente viu o que aconteceu, depois toda a história que você está vendo aí do Neymar, que lógico, joga muita bola mas não vale a pena, de repente, aguentar, suportar aí as molecagens desse garoto mimado. René Simões falou a verdade. Diga lá, René. Mas hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Em nome dessa arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito esse. Mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou, e eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional, eu sou fã dele, eu acho que é um árbitro extremamente competente, mas disse para ele, você tem que fazer parte dessa educação, e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações, tem que dar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação, poucas vezes eu vi. Ele está tão poderoso que da saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejam na televisão, o Fuad pediu para que ele retornasse ao meio campo e a saída foi dada, ele ainda no campo do Santos, ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma coisa de a gente sentir, não tem nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado e ainda vi jogadores do Santos, próprios jogadores do Santos, que estavam no banco, dizendo, olha, nós não pactuamos com isso não. Muito feio, absolutamente feio o que eu presenciei hoje na Vila Belmiro. E qual a solução que o senhor entende que deve ser tomada? Providências. Educação dos árbitros, quando ele receber a falta, que punam quem fizer as faltas, aí quando ele se jogar, que puna ele também, porque não é possível o que ele está fazendo. Tá certo? O René Simões falou isso há muito tempo atrás, né? Eu lembro exatamente desse jogo que aconteceu, inclusive o técnico do Santos. É isso que ele falou, não se criou um homem e não se criou um jogador. Se criou aí, por enquanto, um moleque que joga mais ou menos o futebol quando quer, né? Essa é a história toda. Bom, pessoal, chegando ao final de mais um programa SPN TV News, eu vou deixar vocês aqui para você ter a ideia do que é respeito de um povo pelas pessoas que morreram durante uma guerra. A história de Israel, que tem aí um respeito, obviamente, todo especial pelos mortos no Holocausto. São 2 minutos que eles fazem em qualquer lugar que estejam. Para o carro, para de andar, enfim, é um respeito total quando as sirenes tocam uma vez por ano para que seja lembrado aí o Holocausto. Desculpe aí. Tchau e até a próxima semana com mais um SPN TV News aqui pela RPTV. Vamos ver.